A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa rica meditação. Essa semana estamos estudando as promessas de Deus para Israel. Estamos no quarto trimestre de 2024, onde estudaremos as promessas de Deus, ricamente edificante esse trimestre, através do comentarista Elinaldo Renovato de Lima, pastor aqui atuante no nosso Rio Grande do Norte, um grande mestre nas Escrituras. Lição de número 1, tivemos as promessas de Deus. Na lição número 2, nós veremos hoje as promessas de Deus para Israel. A leitura em classe se encontra em Romanos capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3, e Romanos capítulo número 9, versículo do 1 ao 5. A primeira leitura, Gênesis 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A próxima leitura, Romanos 9, versículo 1 ao 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filho e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O texto áureo, Gênesis 12, versículo número 3, está na nossa leitura em classe, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa de Deus a Abraão, que realmente Deus estaria abençoando a Abraão, e aqueles que realmente abençoarem a Abraão seriam aqueles que forem realmente obedientes a Abraão, seguirem a Abraão, seguirem o seu exemplo, então seriam realmente abençoados. Ao contrário, se amaldiçoasse Abraão, rejeitasse, etc., assim também como o Israel de Deus, então da mesma forma seriam também amaldiçoados. Ou seja, não teriam bênção aqueles que não se chegassem para Deus, aqueles que não se chegasse também para com Israel, para com Abraão, para com o povo de Deus. Então, não seriam abençoados. Mas, se assim forem, se chegando a Deus, se chegando a Israel, chegando a Abraão, seguindo o exemplo, seguindo a obediência desse pai na fé, de todos os cristãos, de todos os tempos, de toda a humanidade, então seriam, como diz o versículo 3, seriam benditas todas as famílias da terra, abençoadas. Gênesis 12, versículo número 3. A verdade prática diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, como aconteceu, queda espiritual, por várias vezes, né, Israel, ao decorrer de toda a história do Gênesis até a igreja primitiva, até então, nós podemos vermos que, ainda que esta queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Ainda que Israel tenha rejeitado o próprio Messias, o próprio Salvador, ainda há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Aqueles que verdadeiramente aceitaram a Cristo, se renderam a Cristo, se converteram ao verdadeiro Deus,
através do seu Filho amado enviado aqui a essa terra. Então, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Apesar de tudo, há salvação para Israel, para o povo que se chega a Cristo. No primeiro tópico, nós temos Israel, a promessa da criação e de uma grande nação. A promessa da criação e de uma grande nação. Da criação de uma grande nação, da criação de uma grande família. No primeiro subtópico, nós temos: e far-te-ei uma grande nação. Versículo 2, Gênesis capítulo 12. Essa promessa, e far-te-ei uma grande nação, essa parte do versículo do capítulo 12, versículo 2 do capítulo 12, essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Então, e far-te-ei uma grande nação era um objetivo de Deus, mostrando a Abraão que Deus tinha essa finalidade de fazer uma grande nação a partir de Abraão. E essa nação seria a nação de Israel. Então Deus tinha esse objetivo, Deus tinha esse propósito, quando chamou Abraão, para que verdadeiramente a partir dele fosse formado, feito esta grande nação, que seria diferente de todas as outras nações. Nações estas pagãs, idólatras. E essa nação, feita a partir de Abraão, seria uma nação santa. Seria uma nação bendita. Seria uma nação exclusiva. Seria uma nação verdadeiramente com o Deus Todo-Poderoso sobre ela. E ela seria uma diferença para todas as demais nações e gerações. Essa nação, a partir de Abraão, criada e feita por Deus, seria e foi a nação de Israel. Então, ao longo de toda a história, esse propósito de Deus prometido a Abraão se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Porque quando Deus chamou Abraão ainda, seu nome ainda não tinha sido mudado, era Abrão, e mais na frente Deus vai mudar para Abraão, significando que seria pai de muitas nações, de uma grande multidão de povos. Então, quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Então, o patriarca, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele tinha 75 anos de idade. E a sua esposa, Sara, mais nova do que ele, era estéril. Então imagine Deus chamando Abraão e dizendo que dele Deus faria uma grande nação, sendo que ele já tinha 75 anos e a sua esposa, acima de tudo, era estéril. Não podia gerar, não podia engravidar, não podia dar filhos a Abraão, como Deus propriamente tinha dito na promessa. Então, anos depois de Deus ter chamado Abraão, justamente no capítulo 12, então, anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Então, anos depois, Deus renova essa promessa a Abraão, dizendo que faria dele pai de uma grande nação, que criaria a partir dele uma grande nação, conforme podemos vermos em Gênesis capítulo número 15, versículo 4 e versículo número 5, que diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, a ele, Abraão, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de
tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Nessa ocasião, Abraão, ele pensa que o seu herdeiro seria o seu servo Eliezer, o seu mordomo, porque Abraão tinha posses. A essas alturas, Abraão estava com posses, Abraão tinha posses. Capítulo 15 de Gênesis. E agora Abraão, através de Deus, falando diretamente para ele, Deus diz: olha, o teu herdeiro não vai ser Eliezer. O teu herdeiro não será o teu mordomo, mas o teu herdeiro será realmente de ti mesmo. Sairá das tuas entranhas, sairá realmente do teu DNA. Terá realmente a tua biologia, o teu sangue. Terá realmente as tuas raízes, Abraão. Então veja só que é dele a promessa que Deus disse que realmente se cumpriria. Então vejamos, versículo número 2: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Versículo 2 do capítulo 12 ainda. Então Deus desejou promover o nome de Abraão, numa dimensão já mais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. Ou seja, a promessa que Deus tinha dado a Abraão não era simplesmente materialista. Tinha a ver com a matéria, a riqueza, posses, tinha, mas não era simplesmente materialista. A promessa que Deus tinha dado a Abraão era além da matéria. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Que testemunho espiritual essa bênção material deveria carregar? Olha o que Deus diz: e tu serás uma bênção. Abraão, você será uma bênção. Abraão, você será realmente de dar prazer. Você será um exemplo. Você será um testemunho. Você será uma influência. Você será realmente um modelo a se seguir. Olha, nenhuma nação teria dúvida de que Deus era com Abraão e que faria isso com Abraão. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Quem olhasse para Abraão veria, na verdade, que Deus estava ali abençoando ele. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Então, essa promessa de Deus dada a Abraão é uma promessa realmente significativa, por demais significativa. Por quê? Porque quando Deus chama Abraão, ele sai do meio da sua parentela, ele sai do meio dos seus povos, dos seus pais que eram idólatras, que adoravam imagens de escultura, deus pagãos, deus mortos. Salmo 115. Então adorava Deus que não tinha vida e nem tinha poder algum. Então Abraão, quando recebe esse chamado de Deus para com ele, Abraão realmente veio até obedecer, mas tinha todo um curso, um percurso, um processo para ainda trilhar. E Deus iria cumprir o que ele tinha prometido. Então, era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Era filho de uma família idólatra.
Um filho de pais crentes é uma coisa. Agora, um filho de pais não crentes tem toda uma história de tradição, de idolatria, de paganismo, de secularismo, de hedonismo, de prostituição, de todo tipo de pecado. Então, Abraão era filho de uma família idólatra. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus mandou sair do meio deles e ir para onde ele iria mostrar. Então, Deus escolheu Abraão para ser pai, esse de família que saiu de uma família idólatra. Deus escolheu ele para ser pai de um povo que ainda surgiria. Deus chamou ele, tirou ele do meio desse povo idólatra e prometeu a ele que ele seria pai de um povo que ainda iria ser formado ainda a partir dele. E esse povo se chama o povo de Israel. Então a história hebreia, ou seja, do povo de Deus, do povo de Israel, comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Então a história hebreia, israelita, comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas, porque os israelitas surgiram a partir de Abraão, se formaram a partir de Abraão e se fundamentaram em Deus a partir de Abraão. Os israelitas. Os israelitas. Então, no subtópico 3, nós temos daí, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Versículo 3, no capítulo 12 de Gênesis. Então, essa foi uma promessa dupla. Promessa de bênção e promessa de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que o auxiliasse Abraão e, do contrário, Deus castigaria quem o amaldiçoasse. Então, esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade, descendência, em suas gerações. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Quando Deus diz, bendito os que te abençoarem, falando para Israel, e malditos os que te amaldiçoarem. Números capítulo número 24, versículo número 9, diz essa seguinte afirmativa. Benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Porque quando Deus diz e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, versículo 3 do capítulo 12, é a confirmação que está em Números capítulo 24, versículo 9. Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Falando Deus para Israel, como falou Deus, Gênesis 12, em versículo 3, para Abraão. Quando ele prometeu que faria uma grande nação e essa nação seria uma bênção influenciada por Abraão. Subtópico 4, pertencente ainda, o versículo 3 do capítulo 12, diz assim, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa
é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz que da mulher nasceria um que, parafraseando, derrotaria Satanás, se referindo ao Senhor Jesus. Então, Gênesis 12, verso 3, da parte do versículo, diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão, que formaria uma grande nação, e dessa grande nação todas as famílias da terra seriam benditas através dele, significando que através dele aqui, desenvolvendo, seria o Senhor Jesus. Então, em Jesus, todas as famílias da terra são benditas. O que Deus prometeu em Gênesis circulou e fechou em Jesus. Porque Jesus é um descendente de Abraão. Porque vai desenvolvendo a genealogia a partir de Abraão e esse hebreu Jesus, esse judeu Jesus, esse israelita Jesus, da tribo de Judá, abençoou todas as famílias da terra, todos quantos se voltam para ele. Então, podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Olha, Gálatas capítulo 3, versículo 8 e versículo 16 diz assim: ora, tendo a escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, ou seja, se referindo a Abraão, que Jesus veio de Abraão, e a tua descendência, que é Cristo. Então corrobora literalmente, fecha literalmente, diretamente em Jesus Cristo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis capítulo 12, versículo 3, e literalmente fica definido em Cristo Jesus, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 8 e versículo 16. E fechando aqui esse subtópico, em João 3,16, a Bíblia nos declara que em todas as famílias da terra seriam benditas através de Jesus. Como Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, sejam abençoados. Todos quanto crerem em Jesus, se renderem, servirem, seguirem, obedecerem ao Senhor Jesus. Tópico 2. Outras promessas a Israel. No primeiro subtópico, nós temos a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, quando Deus deu essas promessas solenes em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, são várias as promessas ali, tanto material como espiritual. Então, essas solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe, dentre estas, um filho. E olhe que Abraão já tinha uma certa idade e sua esposa era estéril. Ou seja, uma impossibilidade. Mas, para o homem, para Deus não. Para Deus tudo é possível, mesmo diante das incapacidades humanas, mas Deus é o Deus que faz do que previsivelmente, humanamente olhando, diz que não dá para acontecer, Deus vai lá e faz acontecer. Porque Deus, ele é o Deus do impossível. Não há impossível para ele. Tudo é possível para ele. Lucas 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então vejamos aí que a promessa de um filho a Abraão pode ser estranha ao patriarca. Olha,
Imagina alguém chegar e prometer que você vai ter um filho, você vai gerar um filho, e você, sabendo que a sua esposa é estéril, sabendo que a sua esposa não pode gerar, sabendo que a sua esposa já está, passou até do período fértil, do período do poder de gerar, já está além da idade. Então parece estranha essa promessa. Só que quem prometeu foi Deus, não foi o homem. Então a promessa pareceu estranha ao patriarca Abraão, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade e sua esposa também tinha idade, além dela ser estéril. Então, muito estranha essa promessa para Abraão, porém ele creu. Ele creu. Apesar dos percalços, né? Apesar das falhas que ele mesmo teve, mas ele creu. Então, o pai da fé, Abraão, quando recebeu essa promessa, ele argumentou com Deus. Ele argumentou com Deus. Quando Deus fez essa promessa, ele argumentou com Deus. Anos depois, logicamente, não quando ele recebeu a promessa. Anos depois, ele argumentou com Deus. Que provavelmente, ele argumentando com Deus, conversando com Deus, que provavelmente seu servo, Eliezer, seria seu herdeiro, ou seja, o dono de tudo quanto ele tinha. Abraão mostrando para Deus que, olha Deus, quem vai herdar todas as minhas coisas, porque eu sou avançado de idade, minha esposa avançada de idade, além do mais estéril, eu não posso gerar para com ela, nem ela para comigo. Então, quem vai herdar toda a minha riqueza, todas as minhas posses, será o meu mordomo Eliezer. No entanto, o Senhor, que recebia essa argumentação de Abraão, asseverou-lhe, assegurou-lhe, afirmou-lhe que não seria Eliezer o seu herdeiro, que não seria Eliezer pertencente à promessa que ele tinha feito a Abraão. Deus estava mostrando para Abraão que Deus iria cumprir a sua promessa grandiosa na vida de Abraão. E o filho da promessa que Deus tinha prometido seria Isaac. Seria Isaac. Então nós podemos vermos que a promessa na vida de Abraão, Gênesis capítulo número 15. Gênesis capítulo número 15. Gênesis capítulo número 15, versículo 4 ao 6, diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo a Abraão, né? Este não será o teu herdeiro, quem? Eliezer, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será teu herdeiro. Então o levou fora, Deus levou Abraão para fora, e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então, quando Deus assegura para Abraão que não seria Eliezer o seu herdeiro, mas sim nasceria um filho realmente de Abraão, de Sara, de sua esposa, então Abraão crê. Porque Deus estava renovando para Abraão. Abraão crê nesse momento. Em Hebreus, capítulo número 11,
de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar. Diz assim no versículo 8, do capítulo 11 de Hebreus, 11 de Hebreus, versículo número 8, diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Capítulo 12 aqui de Gênesis, aqui está falando no capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, quando Deus chamou, Gênesis 12, 1, obedeceu o chamado quando Deus o chamou, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha Abraão como foi obediente. Então, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela fé, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes, só até aqui mesmo. Então, nós podemos ver aí que, olha o que aconteceu. Deus disse, olha, nascerá de sua esposa, nascerá de você, Abraão, não será Eliezer. Então, em Gênesis, capítulo número 21 de Gênesis 21, nós podemos vermos aqui que Deus prometeu e cumpriu, e verdadeiramente isto foi maravilhoso na vida do casal. Gênesis capítulo 21, versículo 1 ao 7, diz assim: o nascimento de Isaque, que é o filho que Deus tinha prometido, e o Senhor visitou a Sara, esposa de Abraão, como tinha dito lá no capítulo 15 de Gênesis. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Então veja que Deus ele cumpriu a promessa que tinha feito a Abraão. Além do material, a bênção de gerar, de ser fecundo, de gerar a grande descendência, a grande nação, a partir do filho dele, Isaque. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Se não me foge a memória, está lá em Hebreus. Creu contra a esperança. Por quê? Porque ele era velho, sua esposa também velha, e além do mais, estéril. Então ele creu contra a esperança.
E crer em Deus é assim, é crer contra a realidade, contra as circunstâncias. Crer em Deus é isto. Então a promessa de um filho a Abraão, Deus prometeu e Deus cumpriu. E esse filho de Abraão era Isaac. E Isaac nasceu, Abraão tendo 100 anos de idade. 100 anos de idade. Veja só Deus faz isto. Subtópico 2, nós temos a promessa de um filho a Isaac. A promessa de um filho a Isaac. Então Deus não se esquece de suas promessas. Jamais. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Em Números, capítulo número 19, versículo 23 de Números, ou vice-versa, 23 e 19, se não me foge a memória, 23 e 19 de Números, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não cumpriria, e etc. Então, Deus não se esquece de suas promessas. Deixa eu só conferir essa referência para não passar uma referência errada. Números, capítulo número 19. Deixa eu conferir 19 e 23 para ver se é. 19. É 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Deus cumpre cabalmente aquilo que ele disse ou prometeu. 23, 19 de Números. Então Deus não se esquece das suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura, sua terceira esposa. Ele tinha mais de 100 anos quando ele casou com Quetura e teve 6 filhos com ela. Nós podemos ver aí em Gênesis capítulo 25, versículo do 1 ao 5. Então, antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac por intermédio de Eliezer, seu mordomo, seu servo. Este Eliezer foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa chamada Rebeca, da mesma descendente de Abraão, para o filho de seu senhor, ou seja, para Isaac. E a levou a Isaac, que se casou com ela. Isaac casou com ela, tendo aí 40 anos de idade. Então, no tempo próprio, ela, Rebeca, deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo do 24 ao 26. Então, a promessa de um filho a Isaac. E temos aqui Isaac gerando Esaú e Jacó. Então, subtópico 3, nós temos a promessa renovada. A promessa renovada. Olha, o Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão. Ou seja, repetiu, renovou a promessa feita a Abraão de que lhe faria, de que lhe daria aquelas terras. Gênesis 26, versículo 3 e versículo 4. Então, Isaac, o filho de Abraão, foi considerado o herdeiro da promessa. Hebreus, capítulo número 11, versículo 17 ao 19. Nós podemos ver daí que ele foi considerado o herdeiro da promessa, que era o que Deus tinha prometido realmente.
Então nós temos aí que, e por isso, antes de morrer Isaac, concederia bênçãos para seus filhos. Que filhos Isaac gerou? Esaú e Jacó. Filhos de Rebeca. Então Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Aquele guisado, como todo mundo conhece essa história. Gênesis 27, versículo 30 ao 34. Então, orientado por seu pai Jacó, que comprou a comida de Esaú, comprou o direito de primogenitura de Esaú por um prato de comida. Então, Jacó que enganou a Esaú, orientado por seu pai Isaac, Jacó foi à casa de Labão, seu tio, onde se casou com Raquel, que era estéril. Gênesis 28, versículo 1 e versículo 2. Também Gênesis 29, versículo 28. Então, por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Gênesis 29, versículo 21 a 27. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, que também era estéril, e esta concebeu 2 filhos com sua serva Bila. Raquel concebeu 2 filhos com sua serva Bila. Jacó teve 2 filhos com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo, somando aí as 12 tribos de Israel. Gênesis 29, versículo 32 a 35, Gênesis 30, versículo 1 ao 26. E teve mais uma filha com Leia, chamada Diná, essa que foi desonrada pelo seu próprio irmão, conforme Gênesis, capítulo 30, versículo 20 ao 21. Então a promessa é renovada, de maneira que verdadeiramente vai se desenvolvendo aquilo que Deus falou em Gênesis capítulo 12. Partirei uma grande nação. E aqui, quando chega em Jacó, aí é formado as 12 tribos aí de Israel, os 12 filhos, a partir de Jacó, que aí se forma literalmente o povo de Deus, o povo de Israel, a grande nação, de onde descenderia a bênção do nosso Salvador amado Jesus Cristo, que da tribo de Judá, pertencente aí ao patriarca Jacó. Subtópico 4, nós temos a promessa do reino do Messias. Então, por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi. Lembra de Bartimeu, Lucas 18, 37 a 40? Quando ele pergunta quem passa por ali e dizem que era Jesus que passava, e ele começou a gritar, clamar, começou a gritar, até Jesus escutar. E ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Pronto. Então, o Senhor é chamado de o filho de Davi, como gritou Bartimeu. O Emanuel, como Isaías 7 e 14 nos diz. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A profecia do Messias, a promessa do Messias vir, a promessa do reino do Messias, como Isaías profetizou 7 e 14, se cumpriu em Mateus 1 e 23. 1 e 23 de Mateus se cumpre essa profecia quando o anjo aparece para com Maria e diz que ela coloque o nome
do menino que há de nascer, de Emanuel, ou Jesus, na verdade. Então nós temos aí, eis que a Virgem conceberá, 1:23 de Mateus, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Porque Emanuel significa Deus conosco. O Deus conosco significa Jesus justamente entre os homens. 1:14 de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Tópico 3. A promessa de salvação para Israel. A queda de Israel. Olha, o Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Lucas 21:24 diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então nós podemos vermos que a queda de Israel foram várias as quedas, onde a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, mostra claramente, como também no Antigo Testamento. Então a nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Ou seja, houve queda, houve falhas. E no capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo trata de algumas questões que muitos cristãos nos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Sim. Elas foram revogadas? Não. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como Messias verdadeiro. Então, de fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque até agora aguardam Jesus vir nascer, coisa que já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Romanos capítulo 9, versículo 30 a 31, Romanos capítulo 11, versículo 11 ao 15. Então, permanece Israel em rebelião contra Deus, porque não reconheceu o Senhor Jesus como o seu verdadeiro Messias, quando veio a este mundo. Recusou-se, escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Subtópico número 2, a tristeza de Paulo por Israel. Olha, o capítulo 9 de Romanos revela a Paulo a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Capítulo 9, versículo 22 de 2 Coríntios. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles segundo a carne. 9:5 de Romanos. Olha, os judeus não reconhecem a Jesus. Jesus esteve lá. São muitos os fatos, as evidências, são muitas as provas reais de que Jesus realmente é o Salvador. Uma das tais, ser ressuscitado. Uma das tais, não cometeu nem sequer um tipo de pecado. Uma das tais, verdadeiramente, nascer de uma virgem. São muitas das provas que os judeus tiveram, porém, mesmo assim, com todas as provas, se recusaram a massa a aceitar a Jesus. Ainda que existem judeus que se converteram a Cristo, sim, mas muito pouco, a minoria. Então, em sentimento de tristeza, o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. 23 de 32
de Mateus. Então, há um sentimento de tristeza por eles se recusarem a aceitarem a Cristo, reconhecer a Cristo como Salvador. Então, há esse compromisso de que os cristãos precisam evangelizar os judeus. Agora eu quero chamar aqui a atenção os cristãos evangelizar um judeu. Porque um judeu, ele é conhecedor de toda a palavra de Deus. Sim. Ele é versado nas Sagradas Escrituras. Então, para um cristão evangelizar um judeu, ele precisa ser, se não for um teólogo, ele precisa ser um bom cristão, leitor e estudante da Bíblia Sagrada. Caso contrário, ele não vai conseguir. Ele não conseguirá. Porque se não for um bom estudante, examinador, leitor, se não tiver uma mente aberta, se não tiver a iluminação do Espírito Santo, as revelações das Escrituras Sagradas, ele não vai conseguir evangelizar um judeu. Porque um judeu é muito conhecedor. Lembra quando Jesus, em Mateus 19, versículo 16 a seguir, o jovem rico, quando ele disse que conhecia, ele disse para quem? Para um judeu dizendo para outro judeu. O jovem rico, esse judeu, dizendo para o judeu Jesus, que já conhecia a palavra de Deus. Só que Jesus Mateus capítulo 19, versículo número 16 de Mateus, o jovem rico. Só que Jesus era muito mais versado e entendido nas Escrituras do que ele. Ele sabia superficial. E Jesus sabia em essência. Então, para um cristão evangelizar um judeu, ele precisa realmente não ser simplesmente um cristão, ele precisa ser realmente um portento cristão. Um erudito cristão. Terceiro subtópico, a promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo Paulo, quando estava orando por Israel, ele expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, Israel, né? Dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo número 9, versículo 3 ao 5. Então, essas qualificações mostradas no versículo acima mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Deus, ele cumpre a sua palavra prometida àqueles homens, ou qualquer daqueles homens, ou qualquer um que o busque, Deus em inteira sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Por quê? Porque nem todos vão se arrepender. Então a Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, 9:26 de Romanos. Que o remanescente fiel de Israel será salvo, versículo 27 do capítulo 9 de Romanos. O libertador que virá de Sião fará isso, virá do céu.
Romanos 11, 26. A promessa de salvação a Israel. Ainda que Israel tenha todo esse negativo de ter rejeitado, desprezado ao Senhor Jesus Cristo, há uma promessa de salvação para Israel. Ainda que não seja totalmente Israel salvo, devido ao livre-arbítrio, ou seja, nem todos quererem aceitar a Cristo, mas vai ser salvo Israel. Parcialmente, lógico. Então nós podemos vermos que as promessas de Deus para Israel são inúmeras. Aqui fechando já a aula. São inúmeras as promessas de Deus para Israel. É uma nação que não será destruída. Por quê? Porque tem o Deus Todo-Poderoso sobre ela. Uma nação que verdadeiramente é abençoada, apesar de terem rejeitado, é uma nação abençoada. Olha só, em pleno deserto, mas é uma grande potência Israel para com a humanidade. E a humanidade, as nações temem a Israel, porque justamente tem a mão de Deus sobre Israel. Israel tem os melhores médicos, os melhores cientistas. Israel tem as melhores culturas, agriculturas. Israel é um país realmente que quem olha vê que Deus está abençoando. Tem um Deus abençoando Israel. Um país pequeno, menor do que um estado aqui do nosso país, o estado do Sergipe, se não me falha a memória, porém um país de grande potência, de grande poder bélico e poder de Deus sobre eles. Então Israel é um país que tem muitas das promessas de Deus sobre ela. E a promessa de Deus para com ela há de se cumprir. O Salvador vindo sobre ela, o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você e sua casa, em o nome de Jesus. Tema dessa aula bíblica, todas as quarta-feiras, na nossa igreja aqui, Assembleia de Deus, em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, a partir das 19 horas. Você e sua casa são os nossos convidados. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Fique à vontade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. As promessas de Deus são inúmeras para as nossas vidas. Amém?